Olá, eu sou o Daniel e esse é o canal Excel para Todos. Nesse canal nós estudamos alguns recursos básicos e comuns do dia a dia do uso do Excel. Tenha uma boa aula, obrigado. Olá, na aula de hoje nós vamos aprender a usar algumas funções básicas de cálculo. Muito bem. Temos aqui um exemplo de uma planilha em que nós temos aqui o valor unitário, temos a quantidade, e aí nós multiplicamos o valor unitário pela quantidade, subtraímos o desconto e chegamos a esse valor aqui. Então, como que funciona? A coluna J, ela é resultado do quê? Da multiplicação entre a coluna E e a coluna H, com a subtração da coluna I. Então fica assim, C, H8 de frente e branco, essa que é uma função condicional, para a gente não fazer esse cálculo desnecessariamente. Só fizer o cálculo se tiver quantidade digitada aqui na coluna H. O que eu faço? Eu multiplico H8 por E8 e subtraio I8. E aí, no caso, eu tenho o resultado que é 95. Então aqui, se a coluna H ela não estiver em branco, será feita a multiplicação. 35 vezes 3 menos 10, estou em 95. Que a fórmula básica é H8 vezes 8 menos I8, que é isso aqui. Eu estou multiplicando a quantidade que está na H8 pelo valor unitário que está na E8, subtraio a I8, resultando 95. Aqui temos um segundo cálculo, que é o valor líquido. Como que é feito isso? A coluna L é resultado da soma da coluna J com a coluna K. E a coluna J ela já é produto da valor unitário, que é E, multiplicado por H, menos o desconto. Então, esse 95 já é resultado. Aí, o que eu faço? Pego 95, somo com a K, que é 30, e chego em 125. Então, a fórmula básica é J6 mais K6, resultando em L6. Tá? E o último ponto, só voltando à fala da função C. A função C é uma função lógica, é uma função condicional. Então você vai perguntar igual a C, toda a fórmula você põe igual, né? O nome da fórmula, abre parênteses, fecha parênteses, e os termos da fórmula são separados por ponto e vírgula. Então a condição é o primeiro termo. Se a condição for verdadeira, ela, no segundo termo, ela tem uma ação que é se for verdade. O terceiro termo é uma ação se for falso. Então, exemplo, se H6, diferente de branco, que está aqui. Esse caso é diferente de branco porque tem conteúdo. Então, o que eu faço? Eu faço J6 mais K6, resultando em 125. Então, a H6 não está em branco, então é executada a ação se a condição for verdade. Se ela tivesse em branco, é executável a condição se for falso, que no caso, ela não retorna nada aqui, ficaria um resultado aqui em branco. Então, nesse caso, essa célula aqui seria preenchida com vazio. Bom, então agora que a gente já viu o conceito, vamos dar uma olhada então como é que funciona o exemplo que a gente tem aqui na prática. Esse exemplo a gente já explicou algumas coisas. Então, vou puxar o cliente 2, produto 1, certo? Aqui ele vai pagar com débito, e quantidade eu quero 3, certo? Então ele já busca o preço e tal. Eu vou ter um valor de frete, que é R$ 35. Então, se você for ver aqui, o que vai acontecer? Eu tenho o valor líquido de R$ 140. Como é que é esse valor líquido? Ele vai ser o valor total mais o frete. O valor total, como é que ele é calculado? É a quantidade vezes o valor unitário menos o desconto. Então, se eu colocar aqui um desconto de R$ 5, ele cai o valor de todo mundo. Tá? Então, ficou assim. Esse valor total vai ser o valor unitário vezes a quantidade menos o desconto, certo? E o valor líquido vai ser o quê? O valor total mais o valor de frete. Vamos ver então na prática como é que a gente monta essas fórmulas? Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui quantidade, valor unitário, valor total, valor desconto, valor frete, valor final. O valor total vai ser um valor calculado. O valor final vai ser um valor calculado. Certo? Quantidade, valor unitário, desconto e frete são valores que eu vou informar. Então, como é que fica essa fórmula? Então, vamos lá. Eu quero 3, valor unitário é 50, tá?
E aqui eu tenho essa fórmula. Eu vou colocar igual a C, quantidade diferente de branco. Terminei a condição. Se a condição for verdade, eu pego a quantidade vezes valor unitário. Fecho parênteses. Então eu cheguei no meu valor. Tá vendo? Eu quero um desconto de 20, um frete de 35. E qual que vai ser o meu valor final? Vai ser igual a C. Qual que é o teste lógico? Se a quantidade for diferente de branco. Aqui, valor. Que ação vai ser se for verdade? Vai ser o quê? Valor total mais frete menos desconto. Fecha parênteses. Aí, ponto e vírgula. E eu ponho a segunda parte da fórmula. Se ela tivesse em branco, retorna nada. Então, por exemplo, zero. Não tem nada, tá vendo? Aqui eu esqueci de colocar condição falsa. Então, aqui tudo formatado. Então, por exemplo, eu quero 4. Então, o que aconteceu? Eu tenho, se aqui for diferente de branco, condição verdadeira. D7, coluna D, vezes coluna E, 200. 4 vezes 50, 200. E aqui, qual que é a fórmula? Se a D7 for diferente de branco, condição verdade. Eu quero F7, que é o valor total, mais H7, que é o frete, menos o desconto, cheguei a 215. Ou seja, 220, 200 menos 200 dá 180, com mais 35 dá 215. Então, dessa forma, a gente consegue colocar algumas fórmulas matemáticas dentro da nossa planilha. E a gente aí tem esse efeito aqui, certo?